Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, meu Deus, diante de Ti, meu Pai. Te apresentamos, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento e pedimos que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai, da Tua Palavra, entendimento, Senhor, e discernimento da Tua Palavra e da Sua vontade. Que o Senhor venha libertar, meu Pai, as nossas mentes, Senhor, de toda amarra, meu Deus, de toda prisão, meu Pai. Que o Senhor venha nos fazer crescer, Senhor, na Tua presença, aumentando, meu Pai, a nossa fé e repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas, tudo aquilo que impede, Deus, que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor venha nos transformar, meu Pai, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor vai curando também, Deus, todos aqueles que estão enfermos, meu Pai, repreendendo, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Bondade de Deus em nos atender. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 20, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Então, na lição de hoje nós vamos falar a respeito da bondade divina. E a bondade, ela é um atributo de Deus. A bondade, ela faz parte da essência, da natureza de Deus. Então, Deus, ele é naturalmente bom, logo, tudo aquilo que Deus faz é bom. Mesmo que a gente não compreenda, tudo aquilo que Deus faz é bom. E sendo assim, é lógico que se nós pedirmos coisas boas para Deus, que é o nosso Pai, Ele fará. E aí aqui no Sermão da Montanha, Jesus, ele diz que Deus é bom, né? E que depois ele diz para nós escolhermos o caminho de Deus, para nós escolhermos o caminho do Senhor, que é o caminho da vida, né? É o caminho que vai nos trazer coisas boas. E ele nos alerta que existem muitos falsos profetas que querem nos enganar para nos levar para o caminho da perdição. Mas nós temos que estar prontos, né? Preparados. E aí ele ensina como é que a gente faz para conhecer esses falsos profetas, para que a gente não seja enganados. Amém? Então o Senhor, ele é bom. E quem tem uma vida de comunhão com Ele, quem tem uma vida de comunhão com Deus, que procura estar cheio do Espírito Santo de Deus, não vai ser enganado pelos falsos profetas. E o primeiro tópico fala sobre a bondade de Deus, definição de bondade. Então a palavra bondade, ela é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade, ela é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral.
Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Assim, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. E a bondade, como nós vimos, como eu já disse, ela é um dos atributos de Deus, mas não do homem. A gente vai ver que teologicamente a bondade ela tem um outro significado, né, do que o significado dos dicionários, do que o significado filosófico, né, e na visão grega, em todos esses sentidos. O apóstolo Paulo, ele declarou lá em Romanos capítulo 7, versículo 18, o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então a nossa carne, ela está condenada, né? Ela vive em pecado. Ela quer as coisas do pecado, ela quer as coisas da carne. Então na nossa carne não existe bem, não existe bondade alguma. E quando o homem pecou, né, passou a ter uma tendência natural para o mal, para as práticas imorais, como eu disse, para as coisas da carne, né? Daí a ênfase, né, que Jesus deu para o novo nascimento, porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos em espírito. E aí a gente está dizendo que não é a carne mais que vai dominar, que vai controlar, que vai mandar nas nossas vidas, mas nós seremos seres espirituais, controlados pelo Espírito Santo. Amém? A gente vai fazer morrer a nossa natureza carnal todos os dias. E somente entrando pela porta estreita, né, pelo caminho apertado, nós podemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para de fato fazermos o que é bom. Hoje em dia a gente observa que as pessoas elas estão assim confundindo as coisas. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, a porta ela é estreita, né? O caminho é apertado. Então, nem tudo que nós queremos nós podemos fazer, né? Nem tudo que as pessoas do mundo fazem, né, que no mundo é normal, nós podemos fazer, nós podemos concordar, né, nós podemos praticar. Então nós precisamos estar diariamente submetendo a nossa carne ao Espírito Santo de Deus. Amém? Aí o outro tópico diz assim: a bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas escrituras, a bondade ela é definida como qualidade do que é bom. E aí Deus, ele é bom por natureza. Por isso que João diz que Deus é amor. E fonte de toda benignidade, de tudo que podemos expressar, que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O texto de Mateus, capítulo 19, do 16 ao 26, mostra a pergunta de um jovem rico, né, que ele faz a respeito da vida eterna. E aí ele pergunta: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E aí Jesus pergunta: por que me chamas bom? Ele já questiona isso, né? E aí o que Jesus fala? Que a salvação, ela não vem por meio das obras se estas não estiverem acompanhadas da fé e pelo amor. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, né, quando nós declaramos que acreditamos em Deus, que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, nós mudamos a nossa vida. E aí a gente vai começar a praticar obras de fé. O nosso comportamento, a nossa atitude, tudo vai mudar. Mas por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, por causa dessa transformação, por causa desse novo nascimento. Amém? Porque a fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo de Deus. E agora, a bondade de Deus no aspecto teológico. Então, teologicamente, o termo bondade, ele é amplo. E aí ele envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Então, quando a gente entende a palavra bondade no aspecto teológico, fica claro e evidente que nenhum ser humano consegue ser bom, né? Que essa é uma qualidade exclusiva de Deus. E a gente pode ver essa bondade de Deus no amor que Ele tem por nós, né? No sacrifício que Ele fez por causa do amor que Ele tem pela gente,
né? Então esse amor que revela a perfeição divina. E também nós podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado conosco, né? Atendendo os nossos pedidos, atendendo as nossas necessidades. O Senhor, ele é bom e a graça dele, a misericórdia dele, ela é dispensada até mesmo para aqueles que não merecem nada, né? A gente vê a Bíblia falar que o Senhor, ele abençoa diariamente justos e injustos, né? Muitas vezes nós não valorizamos coisas, né, assim, no nosso dia a dia, que são tão importantes e que são grandes bênçãos. E essas coisas, elas estão disponíveis por Deus para todas as pessoas, para aquelas que acreditam em Deus, para aqueles que são puros, para aqueles que são santos, mas também para aqueles que dizem que não acreditam em Deus, para aqueles que são rebeldes, para aqueles que são ímpios, como por exemplo o sol, né, que é uma bênção. Imagina se não existisse sol por um único dia, não tivesse a luz do sol, o que ia acontecer, né, no planeta Terra? Imagina se a gente não tivesse o ar. Imagina se a gente não tivesse a chuva, né? E todas essas coisas o Senhor dá para todos, para justos e ímpios, né? Para todas as pessoas, para todas as criaturas. Amém? E aí Jesus, ele faz essa comparação. Mesmo nós, sendo imperfeitos, jamais daríamos uma pedra aos nossos filhos se eles nos pedissem um pão. Imagina Deus, que é bom nesse sentido amplo da palavra bondade, né? Um Deus que é amor. Tudo aquilo que Deus faz por nós é bom. Então tudo aquilo que você recebe de Deus são coisas boas, mesmo que não seja aquilo que você está pedindo, mas aquilo que Deus te dá é bom, né? Nós precisamos entender isso e ser gratos, né, pela bondade de Deus todos os dias nas nossas vidas, amém? E aí, diante disso que a gente estudou agora sobre a bondade de Deus, Jesus, ele fala que existem dois caminhos e que a gente tem a opção de escolher o caminho que a gente quer percorrer, que a gente quer andar. E aí aqui, ó, dois caminhos para escolher, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo, ele estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão, uma nova maneira de vida. Então a porta, ela fala desse acesso a uma nova vida de experiência, de comunhão com Jesus, e o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram o caminho do pecado e escolheram seguir o melhor e único caminho que leva à vida e à salvação. Amém? Então é importante, quando a gente lê a Bíblia, a gente se lembrar que quando Jesus estava falando, ele dava exemplos do contexto que as pessoas viviam naquela época e que elas iam entender. Naquela época, as cidades, elas eram cercadas por muros. E talvez quando Jesus falou isso aqui, ele estava querendo que eles fizessem uma analogia com a cidade de Jerusalém. Como ela era cercada por muros, ela tinha portas. Algumas portas eram largas e outras portas, elas eram bem estreitas. E durante o dia, as portas largas ficavam abertas. Só que à noite, eles fechavam as portas largas, eu acredito que até por uma questão de segurança, e deixavam abertas apenas as portas estreitas, né? E aí, essas portas estreitas, elas eram chamadas de agulha. E quem quisesse passar por ela tinha que fazer um sacrifício, porque a pessoa, se fosse passar com um camelo, por exemplo, ela tinha que tirar toda a mercadoria, né, que estava em cima do camelo, toda a bagagem, e mesmo assim ela ainda teria que passar ajoelhada. Então não era algo fácil, né? A pessoa precisava querer mesmo, a pessoa precisava se esforçar para passar, né? Eu acredito que muitas pessoas, elas esperavam o dia amanhecer para poder passar pela porta larga. Mas o que foi que Jesus disse? Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, você precisa querer,
né? Você precisa abrir mão de muitas coisas, né? Você precisa fazer a sua parte, né? Você precisa desejar, né? Andar por esse caminho que é estreito, passar por essa porta que é apertada. Amém? O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Então Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos, as boas obras, nada disso podem levar o homem ao céu. A única coisa que pode nos levar ao céu é a fé em Jesus Cristo, né? É acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Ele veio para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, né? Então nós temos a opção de escolher. A gente pode escolher passar pela porta larga ou a gente pode escolher a porta estreita. Certa vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24. E aí esse verbo porfiar, no grego, significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Então vamos trocar aqui, vamos ler de novo trocando. Esforce-se com zelo, empenhe-se para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Então, ele estava querendo falar que essa porta estreita é somente para aqueles que realmente querem, né? Somente para aqueles que desejam, que querem abrir mão de várias coisas, né? Que querem se esforçar para passar a eternidade com o Senhor. E como a gente acabou de dizer, não é pelo que nós fizemos, é pelo que Jesus fez, é por causa da nossa fé em Jesus. E quando nós declaramos a nossa fé em Jesus, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós sabemos que isso vem com um combo, né? Com uma mudança de vida, uma transformação. E aí, para nós, não convém fazer muitas coisas, né? Então a gente tem que deixar muita bagagem, a gente vai ter que abandonar muita coisa, deixar hábitos, costumes que vinha da nossa vida, da época que nós estávamos no caminho largo, né? Que a gente estava querendo passar pela porta larga, no caminho da perdição. Então, quando a gente vai passar pela porta estreita, no caminho estreito, né? Nós temos que mudar. Nós temos que abandonar muitas coisas, nós temos que muitas vezes mudar a nossa maneira de falar, nós temos que mudar a nossa maneira de vestir, que não convém, né, a membros do reino de Deus. Então a gente tem que viver de acordo com o nosso reino. Amém? E aí o outro tópico diz assim: a escolha entre os dois caminhos. Neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos: o caminho da vida e o caminho da morte. Como falou o profeta Jeremias, lá em Jeremias 21, versículo 8. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. E a gente tem que ter esse cuidado, porque é justamente isso, né, que os falsos profetas fazem, né? Eles querem enganar as pessoas, falando para elas que elas podem, né, o que tem, não tem nada a ver, que muitas coisas elas podem fazer, mas nós sabemos que não é bem assim, né? E muitos homens e mulheres escolheram trilhar esse caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Você pode fazer o que você quiser, só que tem as consequências também. Tudo que a gente faz tem consequência ou tem recompensa. E a gente tem que saber disso. A gente pode fazer tudo, mas nem tudo convém, né? O que você quer? Quais são os seus objetivos? O que você quer para o seu futuro? O que você quer para a sua vida? Você quer passar a sua eternidade com Deus, né? A Bíblia diz que na Nova Jerusalém não vai haver sol, porque é a glória de Deus que vai iluminar. Imagina você passar a eternidade sendo iluminado pela glória de Deus e ao invés disso você abrir mão para passar a sua eternidade no inferno, sofrendo no lago de fogo e enxofre, como diz a Bíblia, né? A gente tem que pensar nisso sim, gente, e sem falar que além do sofrimento de você estar no lago de fogo e enxofre, você não vai ter a presença de Deus.
Imagina você passar a eternidade longe de Deus. Você nunca mais vai poder sentir a glória do Senhor, nunca mais vai poder sentir a presença de Deus na sua vida. Isso é muito pior do que qualquer coisa que a gente possa abrir mão nessa vida. Amém? E o outro tópico fala a mentira dos falsos profetas. Cuidado com as falsas aparências. E isso tem enganado muitas pessoas. Quando Jesus fala, com os falsos profetas, ele faz um alerta, que nós devemos estar atentos à importância, de nós estarmos vigilantes, de nós estarmos atentos, porque os falsos profetas, eles estão aí, eles são perigosos, eles induzem as pessoas aos erros. E os falsos profetas, eles são lobos disfarçados de ovelhas. Então, eles têm a aparência de serem bons, têm a aparência de serem ovelhas, têm a aparência de serem espirituais. Às vezes, eles falam dessa maneira na frente das pessoas para enganar, E aí, Jesus faz esse alerta, que logo depois que ele fala que existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da perdição, ele faz esse alerta de que existem os falsos profetas e que nós precisamos ter cuidado com ele. Então, o cristão, ele tem que estar atento e estar em constante oração, buscando discernimento espiritual, para não ser iludido pelas belas palavras, pela aparência, pela oratória dos falsos profetas, Os falsos profetas, eles podem até ser dóceis, eles podem ser mansos, eles se vestem como ovelhas, mas por dentro eles são lobos vorazes. Eles estão querendo destruir, eles estão querendo prejudicar, eles não têm piedade, mas muitas vezes eles têm a aparência de serem cristãos piedosos. Muitas vezes eles fazem longas orações, eles até profetizam, mas é somente aparência. É por isso que a gente tem que ter esse discernimento espiritual, porque quando nós somos espirituais, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele nos alerta, Ele liga aquela luzinha vermelha, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa estranha, e aí você tem que ficar já de orelha em pé, você tem que ficar cauteloso, com essas pessoas, amém? O outro tópico diz assim, como detectar os falsos profetas. Então, de acordo com a Bíblia, de aplicação pessoal, nós podemos facilmente identificá-los, porque nos seus ensinamentos, muitas vezes, eles acabam minimizando a Cristo e glorificando a si mesmos. Então, geralmente, esses falsos profetas, eles são orgulhosos. Eles gostam de se enaltecer. Porque eu sou muito usado por Deus, porque quem tocar no ungido do Senhor, porque quem falar de mim, porque eu profetizo, porque eu prego, porque eu sou, porque eu faço. Então, muitas vezes essas pessoas, elas são egocêntricas, Elas estão muito ligadas nelas, voltadas para elas. Elas gostam de se enaltecerem. Amém? E como Jesus falou aqui no Sermão do Monte, nós também podemos identificar pelos seus frutos. A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas, até oferecer uma boa sombra, mas se ela não der fruto, ela vai ser cortada, porque para que ela serve? Amém? A imagem do fruto aqui usada por Jesus se refere ao caráter e à conduta do profeta. Então, o fruto é o que ele está gerando, É o que ele está entregando de fato e de verdade. E aí a gente ainda pode acrescentar mais um elemento para detectar um falso profeta. O seu ensino. Porque se ele ensinar alguma doutrina que não está de acordo com as palavras de Jesus Cristo, nada serve e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. E é por isso que, além da gente ter uma vida de oração, é muito importante também que a gente tenha estudo da palavra de Deus. É importante a gente ler, estudar a palavra do Senhor, Porque quanto mais a gente lê, mais a gente conhece. E quanto mais a gente conhece, mais difícil será de nós sermos enganados por esses falsos profetas. Amém? Uma análise criteriosa. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar falsos profetas.
Quando você leu o Antigo Testamento, tinha muitos profetas de Deus, com certeza, né, que foram usados poderosamente, tanto para falar com as pessoas daquela época, quanto para deixarem mensagens também para o futuro, relacionadas a coisas que ainda vão acontecer. Mas, além desses profetas usados por Deus, nós sabemos também que existiam muitos falsos profetas. Pessoas que profetizavam aquilo que os outros queriam ouvir, aquilo que o rei queria ouvir, aquilo que os poderosos queriam ouvir, aquilo que a população queria ouvir. E infelizmente ainda existem pessoas que são assim hoje em dia, né? Os falsos profetas, eles gostam de profetizar aquilo que vai agradar as pessoas, não importa se Deus falou ou se Deus não falou. Eles querem os holofotes, né? Eles querem a aparência, eles querem chamar a atenção das pessoas para a vida deles. Então é por isso que nós precisamos vigiar para nós não sermos enganados. Olha, aqui no Sermão do Monte, Jesus nos ensina. Ele fala, olha, existem os falsos profetas. Ele faz um alerta. Vocês precisam conhecer esses falsos profetas pelos seus frutos. Olhem o que eles estão gerando, olhem como eles estão vivendo. Mas Jesus não fala para nós abandonarmos os profetas, para nós deixarmos de acreditar nos profetas, ou que os profetas deixariam de existir por causa dos falsos profetas. Porque infelizmente existem igrejas que elas não aceitam, né, os profetas e as profecias justamente por isso, por causa dos falsos profetas. Então, para não correr o risco, né, de aparecer um falso profeta, uma falsa profecia, para enganar as ovelhas, então eles preferem não acreditar em profecia nenhuma, né, e não receberem profetas e nem profecias. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele ensinou, olha, existem os profetas e tem os falsos profetas. Fiquem atentos, tomem cuidado, né, estejam alertas e vigilantes aos falsos profetas, mas os profetas continuarão existindo, independente dos falsos profetas. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, quando a gente fala de bondade de Deus, né, em atender as nossas orações, em atender os nossos pedidos, é justamente por isso, né? Porque Deus é bom, né? Porque Deus é amor e tudo aquilo que Deus faz é bom. E graças à bondade de Deus, né, que hoje nós temos a possibilidade da salvação, da vida eterna, graças à bondade de Deus que nós podemos orar e ter as nossas orações atendidas, né? Porque o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedirmos com fé, nós vamos receber. Então é por causa da bondade de Deus. Amém? E nós não podemos nunca esquecer disso. E como nós acabamos de falar, né, como Jesus nos ensinou, nós precisamos estar atentos, né? Porque existe a porta larga e a porta estreita. Nós temos que fazer a melhor escolha e temos que estar atentos aos falsos profetas, aos falsos mestres, aos falsos ensinamentos, né? Aqueles que vão se levantar nos últimos dias, né, para tentar atrapalhar a nossa fé, para tentar nos distanciar, né, do Senhor. Então, que a gente tenha uma vida de constante oração e leitura da palavra de Deus, né, e que a gente ore sempre pedindo para o Senhor nos dar esse discernimento espiritual, para que a gente possa reconhecer os frutos e que para a gente não ser enganado, né, por esses falsos profetas. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.